Quando você pensa em Napoleão Bonaparte, você pensa em quê? Campo de batalha, estratégia militar, cavalos, dominação da Europa inteira, Waterloo. Mas, e na mesa dele, o que esse homem bebia, gente? Que assim, se tem um cara que desperta curiosidade em qualquer assunto, é ele. Ele podia ser frugal, disciplinado, seco, praticamente militar, até no hábito de comer. Mas, não se engane, ele tinha aí umas manias enológicas bem curiosas, e isso aqui rende um vídeo delicioso. Hoje a gente vai conversar sobre isso. O que realmente se bebia na mesa dele, o vinho que ele gostava, o vinho que ele detestava e a extravagância da sua esposa Josefine. E até o famoso vinho que acompanhou o imperador aí até os seus últimos dias lá na ilha de Santa Helena. Então, roda a vinheta e simbora para mais um vídeo aqui neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Vamos começar pelo próprio Napoleão, certo? Olha, o homem além de fazer uma arruaça inteira no continente europeu, ele era um relógio, tá? Comia quase sempre a mesma coisa e bebia quase sempre a mesma coisa também. Era realmente um homem, na verdade, de poucas paixões mundanas. Qual que era o vinho favorito dele? Chambertin da Borgonha. Só que tem um detalhe, tá? Antes que você aí, borgonheiro, saia comemorando, enfim. Ele bebia o vinho cortado com água gelada. Metade vinho, metade água. Pois então, o cara pegava um dos vinhos mais nobres da Borgonha e tacava água. E ele fazia isso sempre, em todas as refeições. Alguns historiadores explicam aí que esse hábito nada interessante de tacar água no Chambertin vem do Mediterrâneo. Como ele era da Córcega, né, não é incomum ver vinho sendo servido aí com gelo até hoje por lá. Segundo Constant, o camareiro dele, Napoleão quase nunca bebia esse Chambertin aí puro. E as residências imperiais sempre tinham que ter garrafas espalhadas por onde o imperador passava. Porque ele tomava uma garrafa dessa de 500 ml no almoço e outra no jantar. A assistente de Josefine também confirma esse relato. Bons tempos, né? 1 litro de vinho por dia. Ainda que fosse com água, ainda assim 1 litro de vinho, né? Essa preferência pelo Chambertin dele começou cedo, quando ele foi para o Egito. O exército levou caixas desse vinho na bagagem. Só que o vinho, ele sofria com a viagem. Não suportava as mudanças de temperatura, claro, e a maioria deles estragavam. Bom lembrar, né, que naquela época não existiam ainda muitas das técnicas de conservação e uso de sulfitos do jeito que a gente conhece hoje, viu? O mais comum naquela época era o vinho vinagre mesmo, coisa que é muito possível ser vista aí hoje em dia, tá? Com essa onda de vinho natural, enfim, sem sulfito. Enfim, dá para quase voltar lá no tempo de Napoleão. Aliás, se você quer saber mais isso, tem um link aqui que eu vou deixar aqui, um vídeo que eu falo no canal sobre essas coisas de vinho natural, etc. Então, no dia a dia, até na verdade, ele bebia Chambertin de 5 ou 6 anos de idade, porque eles já tinham, ainda que sem sulfitos, começado a surgir aí garrafas de vidro mais opaco, com uma rolha de cortiça mais qualitativa, tudo que era selecionado pela casa Soupé e Pierrugue, lá na rua Saint-Honoré, em Paris. Essa rua é uma rua de comércio muito famosa, ainda hoje, em Paris. Então, André, e aquela frase famosa atribuída a ele? Eu não posso viver sem champanhe. Em caso de vitória, eu mereço. Em caso de derrota, eu preciso. Se ele realmente disse isso, ninguém sabe ao certo. Mas é provável que sim. Esse é um retrato claro de um dos seus poucos prazeres, além de Joséphine. Ele realmente parecia amar champanhe. A Moet e Chandon, essa mesma que você conhece bem aí, que está na Fórmula 1, tem registros de pedidos feitos por Napoleão desde 1801, quando ele ainda era primeiro cônsul. Depois, ele continua encomendando como imperador. Inclusive, uma remessa enorme foi enviada pouco antes da Batalha de Austerlitz, em 1805,
Batalha que até hoje é considerada uma das maiores da história e a prova da genialidade tática dele. Tem até um episódio famoso quando Napoleão visita as caves da Moët, recebido por Jean-Rémy Moët, proprietário e prefeito de Épernay na época. Os dois simpatizaram tanto que o imperador concedeu a ele a Legião de Honra. Este champanhe aqui é chamado de Imperial até hoje por causa disso. Uma bela anedota para vender vinho, não? Pequeno parênteses aqui, porque se você achou esquisito eu falando Moet e Chandon e não Moe e Chandon, é porque esse é o jeito certo de falar mesmo, tá? Se você quiser falar Moe, não tem problema, faz como você quiser. Mas Moet, porque ele não é um nome de origem francesa. Então, não segue a regra clássica aí, que seria uma pronúncia francesa, comendo esse T aqui como Renault, Peugeot, enfim. Neste caso aqui, o correto é Moet e Chandon mesmo. Beleza? Agora, se Napoleão era moderado, Joséphine, sua esposa infiel, mas pela qual ele era perdidamente apaixonado, era o completo oposto. A adega da Malmaison, em 1814, tinha mais de 13 mil garrafas. E o catálogo era uma viagem histórica, viu? De vinhedos da Andaluzia, Portugal, Languedoc, Madeira, Canárias, Champagne, Bordeaux, Borgonha, Rhône, Reno, Muscats, Vermutes, enfim, licores italianos. E o queridinho dela, rum das Ilhas Francesas. Joséphine era das Martinique, então fazia sentido. E aliás, esse rum das Ilhas Francesas, tá? Ele segue a mesma lógica da cachaça. Rum agrícola francês é igualzinho cachaça, mesma coisa. Não é feito com o melaço, mas sim com o suco da cana. O melaço é realmente quando é feito nas ilhas inglesas, é o estilo do rum de lá. Lá na Malmaison, ela servia um drink, que era trendy aí na época, chamado de punch. Eu ouvi poncho? Pois é, esse punch aí na época ele tinha 5 ingredientes clássicos: chá, açúcar, canela, limão e rum. Hoje em dia ele é feito com cachaça, quer dizer, rum, limão e açúcar. Te lembrou alguma coisa? Daria até para chamar de caipirinha, eu acho. O detalhe é que esse punch ele era servido gelado, porque a temperatura mais baixa suaviza o álcool. Agora vocês pensem bem, imagina o trabalho que não dava para gelar coisas em 1810. E você aí servindo vinho quente. Vai entender. O punch bowl fazia parte do serviço de chá e era puro refinamento, justamente porque era servido gelado. Outro relato da assistente da Joséphine disse que ela tomava um golinho desse punch aí todas as noites antes de dormir. Na época, acreditava-se que ajudava a ter um sono tranquilo. Eu diria que não é nada estranho para 1810 e nem para hoje, né? Afinal de contas, ajuda a dormir um pouquinho melhor, vai. Tirando o champanhe e o seu chambertin aí cortado com água, é raro encontrar outras menções importantes sobre o que ele realmente apreciava. Mas a história fica ainda mais interessante no exílio de Napoleão. Porque quando Napoleão foi enviado para Santa Helena, o mundo dele viraria, obviamente, de cabeça para baixo. Aliás, se você não sabe onde que fica Santa Helena, é uma ilha que fica entre o Brasil e a África e é considerada um dos lugares mais isolados do planeta até hoje. Território inglês, fica literalmente no meio do nada. É claro que o seu Chambertin não sobrevivia à viagem e os ingleses também provocavam. Serviam Claret de Bordeaux para ele, que eles chamavam de Claret. Napoleão detestava Claret. E você sabe por quê? Isso aqui é um parênteses meu, que eu não tenho nenhuma confirmação disso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É sabido que ele não gostava de Claret. Mas o que eu posso dizer é que há diversos escritos e relatos que confirmam que no século XVII, XVIII e mesmo ali meados do XIX, o vinho de Bordeaux era considerado na França um vinho de gosto inglês, enquanto que a Borgonha era vista como um vinho de gosto francês. Então não me surpreende nada que os ingleses servissem Claret para ele e que ele recusasse. Porque, né, mesmo derrotado, ele mantinha a sua dita francesidade intacta. Mas assim, os ingleses também não eram monstros e trouxeram para ele lá do Cabo, da África do Sul, um pouco menos longe, um vinho doce
muito conhecido do vinhedo de Constância, o famoso Grand Constance, que ficou conhecido então como o vinho de Napoleão. Uma garrafa de 1821 destinada a ele, na ilha de Santa Helena, foi vendida em 2016 por mais de 1.500 euros. Era um pedacinho líquido dos últimos dias do imperador na sua agonizante estada final na ilha de Santa Helena. É curioso tudo isso, né? Eu adoro contar essas histórias ligadas ao vinho. Tipo, eu abro um Claret de Bordeaux e eu posso lançar essa história também, por que não? Eu pego o meu Gevrey Chambertin, que embora não seja o Chambertin Grand Cru, e eu posso falar dessa história também, dessa cidade que fica ali tão próxima e leva inclusive o mesmo nome. Eu posso servir uma garrafa de Moët Chandon Imperial e lançar essa história também. Eu adoro isso. O fato é que na hora de beber vinho, o homem que comandou aí meio continente, redesenhou a Europa e virou um mito da era moderna, tinha as suas peculiaridades. Excêntrico, megalomaníaco, gênio militar, um amante apaixonado, bulinado pela sua origem corsa, pela estatura pouco avantajada, um grande conquistador da era moderna. Bebia vinho com água. Bom, Napoleão é um personagem fascinante e profundamente humano. Com tantas nuances, é difícil a gente compreender ele na sua totalidade. Qualquer tentativa de contar a sua história vai ser sempre um recorte. O personagem é meio que maior que a própria história que ele mesmo criou. Odiado, amado, apoteótico, um verdadeiro símbolo de um déspota esclarecido, criador de códigos civis aí que inspirariam constituições até hoje, um homem de poucos prazeres, além daquele de conquistar tudo que pudesse. Enquanto isso, Josephine, a sua amada, mantinha lá a sua adega com mais de 13.000 garrafas no mundo inteiro. Se você gostou de saber mais dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários o que você achou disso tudo. Não se esquece de se inscrever, por favor, não te custa nada e você vai ajudar demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo e fazendo esse tipo de história aqui para vocês no YouTube. Até o próximo vídeo. Santé!